oportunidade de troca de experiências. O problema é que tem todo mundo, eu digo que é abduzido, a palavra que eu gosto de usar, nós somos abduzidos por fatores que não são controláveis. É Então, acho verdade. que no presencial, por mais que seja assim, complexo essa questão do trânsito, as pessoas estão ali, estão participando, a gente faz pergunta, faz brincadeira. No virtual é um pouco mais complexo, é um desafio e tanto para quem está aqui, como nós, e o esforço que se faz hoje para quem está participando também conseguir estar atento ou participar, fazer as perguntas. Mas, já que você voltou e retornou, espero que tenha sido uma boa experiência para o João. Uma gracinha, eu acompanho ele, vocês aí sempre. E retornando aqui naquele tema, Isa, antes de entrar nesse segundo bloco, falando um pouco aqui da ABDIB, para quem não conhece, a ABDIB é uma entidade que eu digo que ela é supraecumênica, suprapartidária, porque nós não temos a visão da direita, da esquerda, do centro, nós temos a visão da infraestrutura, que é o combustível do país. Ninguém tem dúvida disso, que a infraestrutura é que move um país, não importa se é o Brasil. E o tema das PPPs, eu tenho tido a oportunidade de estudar um pouco mais desde o nosso curso lá em 2015, 14, então já passamos de 10 anos que eu tenho feito esse trabalho um pouco mais de aprendizado, tenho sempre estudando, participando, fazendo um curso outro. Tive recentemente lá fora também e percebi a importância das PPPs sociais nessa nova onda de investimento em infraestrutura no mundo inteiro. Se for lá Reino Unido, o que está acontecendo lá, a infra econômica diminuindo, na Europa de uma forma geral, mas a infra social avançando, avançando, avançando e cada vez mais. E esse é um ponto de dor que eu tenho, porque a gente às vezes pensa assim, nós precisamos ter mecanismos de garantidores para a atração do investimento privado. Mas quando a gente para pensar, quem de fato precisa de estrutura de garantia nos seus contratos? Em que medida? É uma dúvida que eu tenho, por isso que eu estou agora, como seu aluno também, perguntando para você. Faria sentido ter um padrão de garantias mais organizado, mais calibrado para aquele investidor de menor porte ou aquele operador de uma infraestrutura social que vai demandar um prazo mais longo de garantias do que aquele operador de uma infra econômica que por PPP, seja administrativa ou patrocinada, que já sabe correr os riscos, que já tem uma estrutura econômica, jurídica para absorver o impacto de uma inadimplência do Estado perante um período de transição até que se reorganize novamente o fluxo, ou a gente deve ter essa visão de lidar a estrutura da garantia do privado com o público para todos, de uma forma mais ampla, total e restrita. Essa é a provocação que eu deixo para você aqui, pessoal. Bom dia, vamos em frente. Gente, olha que interessante o que o André está trazendo para a gente. A gente começou essa aula falando sobre o Project Finance como um todo, pegando o gancho do que o André já explicou para vocês. Falamos sobre a PPP, as concessões, conceituando, né, os seus principais, enfim, características. E falamos sobre a perspectiva de garantir os pagamentos que são realizados pelo setor público. O André está mudando essa dinâmica e trazendo uma provocação excelente. Para além de nós percebermos o porte do município ou do estado, a estrutura de garantias ela tem que ser diferente se o concessionário for diferente também, e a depender do projeto, se ele é um projeto, digamos assim, né, menor, ou se ele é um projeto que sai um pouquinho do universo daqueles projetos da infraestrutura econômica ou da infraestrutura tradicional, isso deve impactar a estrutura de garantias públicas que são exigidas, porque quando o banco financia,
ele, e a gente falou isso, né, no último slide, ele vai exigir um menor juro e uma menor estrutura de garantias, que são a proteção que ele tem caso a concessionária deixe de pagar. Isso vai ser menor quanto mais seguro for a estrutura de recebíveis do projeto, certo? Em linhas gerais, foi isso que a gente falou. Então, menor será a garantia que o investidor ofertará para o banco, quanto maior for a percepção de segurança no fluxo de caixa de recebíveis futuros daquele projeto. E aí o André está falando assim, olha, tem tudo a ver, tudo isso que a gente está falando, tem também tudo a ver com a saúde financeira da concessionária, com a experiência da concessionária e com o perfil do projeto. Porque quando a gente tem pessoas mais experimentadas nesse universo, elas tendem a correr mais riscos. E é verdade isso. Elas tendem a perceber como elas conseguem traduzir em eficiência aquilo que para o Estado é custo. Né? Então, o que na modelagem foi colocado como custo, como despesa, e foi precificado de uma determinada forma, os mais experimentados nesse jogo, eles conseguem olhar para isso e falar assim, esse risco aqui não vai acontecer. Ou esse risco aqui custa um pouco mais barato do que está colocado ali na modelagem. Eu consigo comprar esse risco e perceber nesse risco uma ideia de materialização que não é tão caótica como aquilo que está sendo colocado aqui. E a que se presta toda essa estrutura de garantias. Então, o que acaba acontecendo no nosso universo é que, para infraestruturas mais tradicionais, que são essas econômicas, talvez haja uma menor percepção sobre a importância dessas garantias, porque o cara já sabe jogar o jogo e ele já também sabe mais profissionalmente atribuir um valor para uma eventual frustração no fluxo de caixa dele. Ele já sabe jogar esse jogo. Se eventualmente eu precisar de mais capital de giro aqui, se eventualmente eu não receber aqui, mas eu conseguir depois fazer um desequilíbrio do meu contrato e, né, buscar aí o tempo perdido, se eu conseguir fazer uma administração contratual mais benéfica para o meu acionista, eu consigo dar um jeito nisso aqui, tudo bem. Agora, nos setores menos tradicionais e nos players que não são tão experimentados no mercado, possivelmente o banco levará em consideração isso também e a garantia da contraprestação, ela é um remédio, inclusive, contra o risco que o banco percebe no próprio prestador do serviço, né? Assim, na própria concessionária. Então, eventualmente tem lá alguém que não tem tanta experiência no setor, mas tem uma estrutura de garantias que é relevante, o banco vai falar, poxa, a despeito da inexperiência da concessionária, tem aqui uma estrutura de garantias que pode funcionar e que me dá segurança de apostar nesse projeto. Assim, André, lógico, né? Estou aqui fazendo reflexões. Não tem... As situações, elas são muito específicas, né? Quando o banco vai avaliar uma dívida, ele leva em consideração um sem número de questões e que passam também pelas garantias. Agora, um outro olhar para isso também poderia tirar a importância das garantias desse centro de tomada de decisão, sabe? Assim, porque eu acho que, por exemplo, quando você tem receitas vinculadas num determinado projeto, e a gente vai falar sobre isso, e você tem quando você tem receitas vinculadas, necessariamente você tem uma função específica para aquele dinheiro. E você tem uma blindagem maior
da estrutura de pagamentos propriamente dita, que não passa necessariamente por um desenrolo orçamentário fiscal que é custoso, que é moroso. E aí, nesses casos, talvez o banco possa atribuir menor importância para a estrutura de garantias. É o caso, por exemplo, das PPPs de iluminação pública, que são menores, né? Mas, enfim, elas já têm lá a CIP, a COSIP, elas são destinadas especificamente para um determinado fim, elas são recursos que, né, que estão associados também à distribuidora de energia, passa pouco pelo orçamento do Estado, porque tem uma conta vinculada que é administrada pela própria distribuidora, né? No caso do que a trouxe para a gente, no caso da Vale lá, né? No caso da Vale, a estrutura de garantia está funcionando porque o recurso nem passa pelo Tesouro Estadual. Ele é liberado pela Vale numa conta específica do projeto e ele é automático e líquido. Então, assim, no caso, quando você tem uma PPP de educação ou você tem uma PPP de saúde, se a sua estrutura de pagamentos estiver relacionada com o fundo de saúde ou com o fundo de educação, que são recursos federais destinados aos entes para atuações específicas, né? Enfim, se tiver um mecanismo de pagamento que faça com que esses recebíveis sejam quase automáticos e passíveis de pouco questionamento, e esses são os setores sociais tradicionais, talvez o banco possa perceber aí um menor risco de frustração do pagamento, porque talvez tenha menos ingerência do cara crachá, daquele cara que vai imputar esse pagamento no sistema do Estado, transitar pelo erário, fazer todos os trâmites que são necessários para esse pagamento, sabe? Assim, porque o que a gente acaba esquecendo é que, na verdade verdadeira, o fundamental é a gente saber que o pagamento vai ser feito. Quando a gente está falando de garantia, a gente coloca como protagonista uma camada que ela é subsidiária, né? O André sempre fala disso, o principal é o subsidiário. Se a gente consegue apostar no principal, o subsidiário ele perde um pouquinho a razão de ser. Mas o problema é apostar no principal, sabe, André? E aí nos setores sociais que tem menos tradição, que tem mais discussão, que tem uma camada que a gente também precisa pensar aqui, que é a sindicalização, né, desses recursos, desses pagamentos, enfim. Aí a gente ainda está numa outra discussão, mas só alguns insights aqui para a gente discutir esse tema, sabe, André? Sem me propor a dar uma resposta muito categórica sobre isso. Não, e é muito bem colocado, Isa. Não tem mesmo um caminho, não tem uma visão. É que o recurso público hoje para fazer as garantias, né, o aporte das garantias é tão escasso. Ontem mesmo teve uma reunião do Comitê de Ferrovias da BIDIB, o Tadinho até comentou sobre isso, dessa nova onda de investimentos, e ferrovias é um tipo de um ativo que vai demandar de garantias, porque é um contrato de longo prazo, que tem risco geológico, tem uma série de questões, tem um período de maturação muito grande, quer dizer, você só vai conseguir receber aquele valor que você colocou depois de 5, 10 anos. Então, quem toma o risco do Estado, o Estado tem que oferecer um padrão de garantia. Então, talvez nessa ótica, não dá para diminuir a importância das garantias para um operador de ferrovia, por exemplo. Mas eu fico sempre fazendo um paralelo do que eu vejo fora, do que eu estou vendo de desenvolvimento e da escassez do recurso. Eu fico pensando como é que nós faremos, o que nós podemos fazer para ampliar esses instrumentos garantidores que você vai nos explicar agora, que já tem disponível nessa fase da aula, e como melhor calibrar esse recurso escasso que existe para garantias naqueles projetos que têm uma maior necessidade de atrair ou garantir o privado para ele trazer o investimento para o projeto. Gente, essa é a noção perfeita que a gente vai trazer a partir de agora. Garantia é caro. Ela é cara quando ela é oferecida pelo privado, por isso que a gente deseja sempre o Project Finance Non-Recourse, que é aquele que o André falou para vocês na primeira aula, que é aquele sem garantias aos patrocinadores,
vale a pena ler o livro do Virgílio, né, André, sobre Project Finance, excelente, ele explica lá isso muito bem. O livro chama Project Finance, é um livro azul, pequenininho, maravilhoso, disponível em todas as livrarias, na Editora Fórum, se eu não me engano. Virgílio Lopes Enei. José Virgílio Lopes Enei é o nome do autor. E ele é um livro muito didático. E o nosso desejo, então, é que a gente consiga ter um Project Finance non-recourse. Mas isso ainda não é a regra no Brasil, pelo contrário, é a grande exceção. Garantia é caro. É assim também para o Estado. É o que o André está falando. Se eu tenho uma escassez de recursos, e a gente está falando de um Brasil que tem recursos escassos, e não só de um Brasil, do mundo, aplicar o dinheiro público é caro. Se a gente falar que a gente vai deixar num colchão de liquidez 100 mil, que eu estou pegando esse número cabalístico, né? 100 mil reais, ao invés de aplicar esses 100 mil reais em educação, em saúde, em segurança, vocês conseguem entender o custo de oportunidade desse dinheiro? É caro demais. É caro demais. Então faz sentido que a gente deixe recursos parados para serem acessados por um projeto, enquanto esse recurso poderia estar sendo realizado e poderia estar sendo utilizado para outras tantas coisas? É caro, garantia é cara. E é essa provocação que o André nos faz. Pô, se é tão caro, será que eu tenho mesmo que colocar esse negócio aí? Enfim, hoje, no estado de amadurecimento que a gente tem de projetos e de Brasil, ainda é uma verdade. Talvez em algum momento nós sejamos como o Reino Unido, em que culturalmente nós acreditemos que não há risco Brasil, nós acreditamos que não há descontinuidade de projetos em função de os solavancos causados nas mudanças de gestão. Nós acreditemos culturalmente que faz sentido apostar nas PPPs e nas concessões, mesmo quando elas não tenham garantias. Mas de onde vem esse negócio de garantia? Bom, a Lei 11.079, que é a nossa lei de PPPs até hoje, né? Porque talvez o André faz parte dessa comissão na Abdiv também, que discute a potencial nova lei de PPPs e concessões, tendo dado aí insights maravilhosos, inclusive sobre performance bond, a realidade na nova lei de licitações, graças ao André, e que possivelmente será incorporado também aqui para o nosso universo de PPPs e concessões, quando a nova lei for aprovada, se é que será, imaginemos que sim, mas até hoje o que nós temos é a Lei 11.079 de 2004 vigorando, e ela trouxe conceitos importantes para o nosso universo de concessões e PPPs, e inclusive foi ela a primeira a tratar das garantias públicas no nosso ordenamento jurídico. Olha que inovador. E ela traz lá no seu artigo 8º, isso aqui que está escrito aqui para vocês, que vai ficar com vocês, não se preocupem. Mas basicamente ela fala, tem que garantir, pode garantir, é desejável garantir, reduz os riscos, assegura pagamento, facilita o financiamento do projeto. É isso que a lei traz no seu artigo 8º. E ela fala o seguinte, também nesse mesmo artigo, as principais modalidades de garantias que o setor público pode dar, e olha que inovador, gente, são essas aqui listadas para vocês. Pessoal, por que garantia é algo tão inovador e a gente precisou de uma lei tratar disso para poder trazer isso para os nossos projetos de infraestrutura? Me digam. Se a gente, na vida pessoal ou em qualquer contrato com a administração pública, tiver um pagamento frustrado, ou seja, eu estou lá construindo uma obra de viaduto para uma prefeitura. E aí eu construí 50% da obra e eu tinha a receber 50% dos pagamentos dessa prefeitura. A prefeitura não me paga. O que eu tenho que fazer? Além de chorar. Valendo um bombom da Lindt. Valendo um bombom suíço. Agora você subiu a régua, tirou o sonho de valsa. Agora eu quero ver o pessoal brigar aqui pelo bombom da língua. Exato. Que o É, novo... Diga lá. você vai avisar a expectativa de sinistro, né? No caso, do ponto de vista dos seguros, claro. Você
você teria seguros, eventualmente, a cobrir alguns dos riscos, quando esses riscos são tomados pelo próprio privado. Então, na nossa matriz aqui, depois o André pode me complementar e corrigir, o privado contrata seguros, ele poderia até contratar um seguro contra o risco político. Hoje, quem oferta isso é só a Amiga, né, André, que é uma agência multilateral vinculada ao Banco Mundial, é a única instituição que cobre riscos políticos, ou seja, a frustração do recurso poderia ser aí caracterizado. Então, essa poderia ser uma possibilidade. Mas, André, quer me complementar? Sim, de fato, o risco político é um desafio não só no Brasil, como no mundo inteiro. E além dos multilaterais, que possuem organismos específicos para dar essa cobertura, existem seguradoras privadas também que oferecem essa proteção, não são muitas, talvez 4 ou 5 no mundo inteiro. Mas o grande desafio é que o risco político que é coberto por essas entidades são apenas os cross-border, investimentos cross-border. Então, se eu tenho uma empresa brasileira investindo na Colômbia, eu consigo contratar um seguro de risco político, seja através do MIGA ou numa companhia como a Liberty, por exemplo. Mas se eu tenho um investimento no Brasil, que uma empresa brasileira quer fazer no Brasil, já não existe produto para isso, porque você não consegue correr o risco dentro do mesmo território. Então, sempre que a gente pensar em transferência de risco político, é possível por vários instrumentos através de investidores cross-border. Uma empresa chinesa investindo no Brasil, americana investindo no Brasil, pode comprar e compra, às vezes na América Latina, com algumas particularidades. Desculpa, estou no mudo. Exatamente isso. Então, assim, foi boa essa resposta para que a gente possa falar, inclusive, sobre uma situação de limite, né, aqui. E não só isso, né, pessoal? O caso do seguro é assim, é a própria concessionária pagando para assegurar um risco relacionado a um comportamento do governo, certo? Agora, no nosso sistema jurisdicional, jurídico, judicial, como é que a gente recebe aquilo que o governo deixa de pagar? Uma empreiteira que não tem o pagamento feito pela prefeitura, pelo governo, o que ela tem que fazer? Como é que ela pode receber esse dinheiro? Judicialmente, se não tiver uma garantia. Judicialmente, execução de garantia. Execução de garantia, Bruno, caso haja uma garantia. E a Ana falou, judicialmente, caso não tenha garantia. Pois é, gente. Quanto tempo demora? Muito tempo. A gente tem um exemplo pessoal aqui na empresa que demorou bastante. Conta aí, conta aí. Na verdade, não era uma contraprestação, né? Mas uma Uhum. demanda que a prefeitura não arcava ali com sua responsabilidade de reajuste de tarifa. Então, acho que o reajuste a gente pode entender ali como um direito fundamental de uma, de uma concessão, assim, que é uma coisa que deveria ser automática, está prevista automaticamente, inclusive, na nova lei de concessão, mas que só judicialmente a gente conseguiu acionar para ter o reconhecimento do direito. Perfeito, Ana. Gente, judicialmente, isso quer dizer o seguinte: se eu tiver um provimento judicial sobre um recebível que é meu por direito e mesmo assim o Estado não pagar, sabe o que eu vou ter que fazer? Entrar numa fila. Como é que chama essa fila, gente? Alguém sabe? Alguém lembra? Essa fila de pagamentos? Precatório. Perfeito, menino. Quem quer receber precatório nessa vida, meu Deus? Ninguém. Eu espero que ninguém. Quer dizer, tem lá aqueles fundos de créditos podres, eles estão loucos para comprar os nossos precatórios.
Porque, né, eles apostam que lá no futuro eles vão conseguir receber, vão conseguir recuperar, vão conseguir isso e aquilo, e eles pegam a gente que está aqui até o pescoço, né, de compromisso e falam assim, ó, eu te pago e você me vende, eu te pago por metade e você me vende seu precatório lá no futuro. Ninguém quer receber precatório, gente. Então, assim, a Ana falou e o Bruno complementou. Presta atenção. Prefeitura não está me pagando, o governo não está me pagando. Eu já esgotei toda a instância administrativa, os caras não me pagam. E isso não é raro no Brasil, não é raro. O que o sistema constitucional trazia? Falava o seguinte: chora, meu irmão, chora. Vai achar um juiz, o Estado vai recorrer lá na vara de execuções fiscais, o Estado vai recorrer, esse processo vai durar uns 3 anos, até que vai ter um juizão lá, um desembargador que vai falar, é devido, Estado, pague. O Estado vai falar, não vou pagar, meu irmão, mas não vou mesmo. Aí, o que eu vou fazer? Entrar numa fila de precatório, crédito podre, que vai rolar daqui a 10 anos, se, na melhor das hipóteses. É isso que a nossa Constituição traz. Mas aí o Brasil começou a ter um risco Brasil muito alto, né? Porque eu vou esperar isso. Aí em 2004 a lei foi maravilhosa. Ela falou, gente, são contratos de longo prazo. Envolve Isso eu esqueci de falar para vocês, tá, pessoal? Quem está nos assistindo à noite, quem está nos assistindo agora. Para além daquelas 5 questões que são importantes para a concessão, uma outra noção básica de concessão em PPP tem sempre uma demanda intensiva em capital. Beleza? Obrigada, Luiz. Vai lá tranquilo. Sempre uma demanda intensiva de capital. Então, a gente está falando de investimentos que, como o André disse, movem o país. E aí a lei fala assim, gente, não precisa ficar na fila de precatórios. Vamos deixar o estado da garantia aqui? Vamos deixar, tá? E aí, pela primeira vez na vida, a lei trouxe a possibilidade de o Estado dar garantia de pagamento. Olha que lindo. Olha que disruptivo. Olha que revolucionário. E aí o artigo 8 trouxe isso, falou, pode vir. E você pode trazer uma série de questões, vinculação de receita pública, fundo garantidor, seguro garantia. O próprio Estado pode fazer seguro garantia, garantia de organismo internacional e multilateral, fundos ou empresas estatais garantidoras e outros mecanismos previstos em lei. Ou seja, tem até espaço para criatividade aqui para o Estado poder garantir os seus compromissos. Diga lá, André. Isa, um tema interessante. Quando a lei surgiu em 2004, ninguém entendeu muito por que seguro-garantia, o Estado contratando seguro-garantia. Na época também eu não tinha entendido, depois eu fui pesquisar e vou fazer mais de 25 anos nessa lei. O fato é que, apesar de ser permitido o Estado conseguir ou poder contratar uma pólice de seguros, o segurador privado não tem interesse de cobrir a inadimplência do Estado, porque esse é o tipo de um risco que nós chamamos aqui de não gerenciável, até porque você não consegue apetite dentro desses seguradores privados que queiram correr esse ato do príncipe. Vamos lembrar o que aconteceu lá no Rio de Janeiro, com o prefeito que resolveu destruir uma cabine de pedágio na época. A gente vivenciou aquilo. Nós tivemos no passado, no Paraná também, uma tentativa do ex-governador de simplesmente romper estruturas. Então, quando é um ato vinculado a uma pessoa, por mais que seja previsto em instrumento legal, nós temos no Brasil 40 seguradoras que trabalham autorizadas pela SUSEP para operar com seguro-garantia. 40. Dessas 40, que conseguem saber a diferença entre uma concessão comum administrativa ou patrocinada, não passam de 10. Eu não estou sendo econômico, não, eu estou sendo realista. E dessas 10 que têm interesse de cobrir uma obrigação, seja do município, do Estado ou da União, nenhuma. Então, é um instrumento que, por enquanto, tem a previsibilidade legal, mas não surgiu uma forma do mercado se sentir confortável em
reter esse risco mediante o recebimento de um prêmio. É muito importante isso que o André está falando. Gente, olha só, a gente ainda não acredita no governo, tá? É um dado da real. É um dado da realidade, tá tudo bem. Então, o governo precisa se virar nos 30 mesmo para oferecer essa garantia. É por isso que ela fica cada vez mais cara. Olha quem quer participar da aula, André. Olha quem quer. Dá uma olhada aqui, quem está vindo aqui. Oi, pessoal. Meu professor, olha, pessoal, eu tenho que fazer uma homenagem a esse meu amigo, Dr. Fernando Marcato. Se eu estou aqui hoje, Fernando, e isso eu falo de público em todos os lugares que eu participo, o grande incentivador que me ouviu, que me deu atenção, que eu sei que não fui fácil, eu não fui aquele aluno assim tão disciplinado, mas muito curioso. Quem de fato abriu as portas desse mundo da infraestrutura está aqui na minha frente, Dr. Fernando Marcato, um amigo e um mestre. Muito obrigado por estar conosco aqui. Imagina, pessoal, um aprendizado importante é ter bons amigos, viu? Que nem o André, que aí eles falam bem de você. Ele é um grande craque aí da infraestrutura e dos seguros. André, é um prazer ver você. Só mandando um oi aí para a turma da Vigile. E vocês estão em ótimas mãos aí com a Isadora. Eu vim aqui só bater palma, viu, gente? Aproveitem. Ai, ai. Ô, Isa, posso Por quê? descontrair aqui só um minuto? Por favor, eu Você também imagina, desculpa, viu, pessoal, mas eu fiquei emocionado agora quando eu vi o Fernando, que foi uma pessoa, sabe aquelas pessoas na nossa vida que muda a nossa carreira, que dá que dá um direcionamento que às vezes a gente nem imaginava. E o Fernando foi essa pessoa que, juntamente com alguns amigos, entre eles a Isadora, que eu conheci na pós-graduação que nós fizemos na FGV em 2014, sobre direito da infraestrutura, e me deu um direcionamento muito importante, e hoje eu estou aqui. E eu lembrei que, quando eu cheguei nas aulas, né, o pessoal não sabe disso, alguns aqui sabem, mas eu tenho uma outra atividade, eu sou músico, eu sou baterista de uma banda de jazz. E eu tinha as aulas presenciais e tinha shows, e tinha dia que eu precisava sair mais cedo para poder ir tocar. E era meio constrangedor pedir para sair no meio da aula, tipo 9h30, 9 horas, eu tinha que começar a tocar cedo. E o Fernando, logo no primeiro momento, quando eu lhe perguntar, mas por que você tem que sair? Mas por que você tem que sair? Aí eu tive que falar, pronto, para quê, né? Aí fiquei meio que ali no spotlight, quando eu levantava pedindo para sair, falou, já sei, você precisa sair. Eu falei, preciso sair. Mas foi isso aí, só para descontrair, Isa. Para quem não conhece o Dabos Brothers, vale a pena conhecer. São maravilhosos. O André é um músico de primeiríssima categoria. Então, assim, para além de tudo, ele ainda tem essa camada de excelência e a gente realmente só aplaude. Ele é um amigo muito maravilhoso. E já que, né, o André descontraiu, eu vou descontrair também. Essa pós-graduação me rendeu excelentes amigos e um marido. Me casei com o professor. Presta atenção na situação da pessoa. Olha, você vê que não foi somente você que se apaixonou por ele, eu também, né, do meu jeito, mas não deixei de me apaixonar por ele. Vamos em frente. Ele é apaixonante mesmo, André. Quando ele entrou, assim, a primeira vez que ele entrou na classe, imagina, eu olhei para ele e falei assim, nossa, eu vou me casar com esse cara. Mas isso é um babado que aqui só vocês vão saber. Outro dia eu conto para vocês, a gente vai ter mais capítulos, mas é isso, né, André? A gente precisa reter a atenção dos alunos, né, quando a gente está no online, aí eu a gente usa essas histórias. Só quem ficar até o final da aula e participar que vai saber o segredo. Ai, querido. Mas vamos lá. Então, foi revolucionária essa essa lei que trouxe essa possibilidade de garantia. Aí, Mari, indo para o próximo, né? A gente precisa que a garantia tem que ter uma base legal, né? Ela tem que ter uma fonte identificável, um mecanismo executável. Isso é importante, foi aquilo que eu tinha falado para vocês. No fim das contas,
Ah, eu acho que eu mesma consigo mexer aqui, né? Perfeito. Pronto. Ela é aquilo que eu falei para vocês, a garantia ela precisa ser líquida e certa, né? Líquida e certa e automática. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá? E, além de tudo, a gente precisa observar regras fiscais e orçamentárias do ente público. E ela precisa ter uma governança para o seu acionamento, ou seja, quem administra essa garantia? Como eu audito essa garantia? Se eventualmente eu utilizar essa garantia, como é que o saldo vai ser reposto, né? Se a gente estiver falando de um colchão de liquidez, por exemplo. Então, não basta simplesmente dizer que tem garantia. O contrato ele vai precisar me mostrar tudo isso que eu estou trazendo aqui para vocês. Não basta ser uma garantia no papel. Ela precisa ter a execução automática, precisa ter a identificação da fonte e só assim é que ela vai ser percebida como, de fato, uma garantia e não simplesmente como uma folha de papel, tá? E aí vamos para o próximo, Mari, porque aí, coitada da Mari, né? Eu acho que eu mesma consigo mudar aqui. Pronto. Então, quando a gente fala que o contrato vai dizer como essa garantia vai ser, é isso que eu estou dizendo. Aqueles 4 requisitos que eu acabei de falar para vocês, eles vão precisar estar descritos no contrato, de forma muito detalhada, para que o financiador e o investidor possam saber exatamente como essa garantia pode ser acionada caso haja uma hipótese de não pagamento pelo governo. Então, além de ter essa camada contratual bem detalhada, ela precisa ter também essas camadas financeira, fiscal e orçamentária. Então, assim, eu tenho lá a cláusula que me diz exatamente o que eu tenho que fazer caso o governo não me pague. E eu tenho que sinalizar contratualmente que o acionamento da garantia ele é automático e certo e líquido. Aí eu preciso saber quem que é o agente que vai cuidar da minha garantia, se eu vou ter ativos segregados, como que esse ativo é transferido para o parceiro privado. E, além de tudo, eu preciso ter uma compatibilidade com o orçamento. E aí tem até regras legais que mostram e que falam quanto de orçamento eu consigo comprometer com garantia, com pagamento e com outras responsabilidades que são assumidas contratualmente pelo poder concedente. Tá? Então, tudo isso precisa estar ali detalhado para que a gente tenha uma segurança. Aqui, gente, é só um checklist para vocês. Isso daqui vai ficar com vocês, né? Como eu disse. Mas, basicamente, definição objetiva do que configura inadimplência. Então, assim, tem vezes que o governo vai falar: não, eu não estou inadimplente, eu só estou atrasado no pagamento. Mas aí o contrato vai dizer: beleza, tem um tantinho de atraso que eu até, assim, admito. Mas passou disso, a garantia vai poder ser executada. Quantas vezes a gente já não ficou na mão de um Estado que falava que estava com o pagamento atrasado? Né? Então, assim, o inadimplemento, ele é um não pagamento ou ele é também um atraso no pagamento. Passou 30 dias desse atraso, poxa vida, já comprometeu o meu fluxo de caixa. Eu não consigo pagar a dívida, eu não consigo manter o serviço operante. Então, eu vou poder né, acionar a minha garantia. Aí eu preciso ter o procedimento de notificações e prazo de correção pelo poder concedente. Então, vamos lá. Passados 5 dias do atraso do pagamento, o contrato vai dizer assim: obrigada, gente. A Ana está me dizendo aqui que a Isabela, monitora do curso, está à disposição para ajudar com os slides. Obrigada, Flor. Estou conseguindo aqui, mas qualquer coisa eu aviso a Isabela. Então, o contrato vai falar assim: olha, passou 5 dias do atraso, a concessionária notifica o Estado. O Estado responde. Se o Estado não responder, a concessionária notifica o agente de garantia. E aí, passados os 30 dias de atraso que é permitido no contrato, o agente de garantia tem que liberar o pagamento.
Tem resposta ou não do poder concedente. Então, tudo isso daqui precisa estar no contrato. Aí, se tiver uma ou duas ou três garantias, precisa estar lá. Como é que eu aciono as garantias? Ah, então tá. Então, a minha primeira fonte de garantia é um colchão de liquidez. Vamos supor que esse colchão de liquidez já foi usado tantas vezes que eu não vou mais acionar ele. Mas aí eu tenho uma garantia subsidiária, que é um fluxo de recebíveis. Ah, eu preciso ter lá a possibilidade contratual de acionar esse fluxo de recebíveis também. E aí, a forma de pagamento para o parceiro privado, depois de tudo isso, que é o processamento, o procedimento que está lá trazido no contrato. E aí, vamos supor que, então, acionamos a garantia e começou a faltar recurso. Aí, tem que ter também um regramento sobre como o próprio Estado vai recompor o valor dessa garantia para não deixar o pagamento mais na mão. Beleza? Bom, os limites e condicionantes na prática. E aí a gente tem alguns pontos de atenção. A garantia precisa respeitar limites fiscais de longo prazo. Tem regra para isso. A gente tem um tanto de receita corrente líquida que pode ser ofertado tanto em pagamentos de PPPs quanto em garantias de PPPs, tá? E aí, enfim, as garantias precisam estar compatíveis com essas regras. E não pode prometer receita de destinação legal sem desenho adequado. Tem coisa que é classificada como receita de tributo, por exemplo, ou que tem uma destinação específica e que são incompatíveis com a função para essa garantia. A garantia muitas vezes esbarra nisso. Então, a gente teve muitas discussões sobre se era possível utilizar, por exemplo, fundo municipal de participação, os FPMs, os FPS. A gente teve muita discussão sobre se era possível usar, por exemplo, recurso de multa rodoviária para garantia de pagamento. A gente teve muita discussão se era possível usar o Fundes ou Fundes, um DEB para fins de garantias, porque tinha lá, né, tem recursos vinculados. E o quarto ponto de atenção é que a garantia precisa sobreviver às mudanças e ciclos de governos, ou seja, por isso que a gente tem várias vezes as empresas garantidoras, mas isso por si só não blinda, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, vamos lá. Para a União, a soma das despesas continuadas de parcerias público-privadas não pode exceder 1% da receita corrente líquida. E também deve respeitar o mesmo teto de 1% na projeção anual dos 10 anos subsequentes. Ou seja, quando eu faço toda a preparação para a minha lei orçamentária anual, para o meu plano plurianual e para tudo que eu presto de contas para os tribunais de contas, eu preciso demonstrar que o somatório de compromissos fiscais e orçamentários que a União assumiu com parcerias público-privadas fique adstrita ao limite de 1% da minha receita corrente líquida. É claro que no caso da União isso é grande, né, gente? A gente não está falando de pouco recurso, né, quando a gente pega o orçamento da União. Para os estados e municípios, esse percentual é um pouquinho maior. A gente está falando de 5%. Isso significa que eu não posso comprometer mais do que 5% da receita corrente líquida dos municípios com recursos que serão destinados a pagar ou a garantir pagamentos de contraprestações e aportes de recursos dos estados e dos municípios em concessões e PPPs, tá? E aí tem mais uma questão, que é o tema dos CAPAGs, a capacidade, né, os indicadores ligados à capacidade de pagamento dos municípios e dos estados. Então, para garantias federais em contratos de PPPs, costuma haver critério de elegibilidade ligado à CAPAG. Isso significa o seguinte: às vezes, o Estado e o município se valem de estruturas garantidoras ou de estruturas de pagamentos
que tem ali recursos federais envolvidos. Ou então garantias federais envolvidas, que é o caso da nova garantia do Tesouro, que eu vou contar aqui para vocês. Quando o município tem um CAPAG baixo, né, ou seja, quando ele está com a saúde fiscal comprometida e quando ele tem já muitas dívidas com a própria União, isso costuma impactar a elegibilidade daquele ente para receber garantias da própria União, tá? Então, isso acontece também. Então, tudo isso aqui vai ficar com vocês para vocês lembrarem. Gente, se vocês tiverem perguntas ou quaisquer questões aqui, fiquem à vontade para fazer, tá? Seja pelo chat, seja levantando a mão. Mas a gente vai entrar agora aqui em uma parte um pouco mais prática, né? Porque eu sei que os conceitos jurídicos, eles cansam um pouquinho, e é por isso que tudo isso vai ficar aqui com vocês. Vocês fiquem à vontade de pesquisar, tá? Quem pode me dar exemplo de garantia pública? Está na tela, mas se alguém tiver algum exemplo na vida real, pessoal. Não? Exato. Isa, eu vou ajudar aqui, hein? Isso, ajuda, André. A Isa comentou sobre PPP de iluminação pública. A gente poderia enquadrar, por exemplo, a CIP e a COSIP, no caso? Perfeito. Sim ou não? Com certeza. A CIP e a COSIP, elas são receitas vinculadas a diversos serviços relacionados ao parque luminotécnico de um determinado município e que são pagas quase que automaticamente, porque a distribuidora de energia, ela nos manda uma conta e a gente paga já uma tarifa no próprio boleto que a concessionária de energia nos manda. Então, assim, a conta de energia naquele mês foi de R$100. Vai vir uma cobrança para a gente de R$101, R$105, R$110, depende ali a jurisdição. Esse valorzinho a mais, ele é destinado a uma conta do município que deve ser utilizada única e exclusivamente para atividades de fortalecimento e de aprimoramento de todos esses serviços de iluminação. Então, essa fonte de pagamento, ela é tão segura, que ela que ela é uma garantia por si só. Ela tem liquidez, a forma como ela foi estruturada, ela permite uma liquidez, uma automaticidade tão grande que é muito fácil acreditar que esse pagamento ele virá independente de qualquer coisa. Ele tem pouca atuação de um gestor para fazer acontecer, né? Então, ele é um mecanismo bem automático, né? Ele é um recurso que é difícil ele não vir para a atividade a que ele se presta, tá? Então, o André tem toda a razão. E aqui a gente tem tantos exemplos de garantias que são feitos com receitas vinculadas. Então, o caso dos fundos de participação dos estados e dos municípios, que são recursos tributários recolhidos pela União, vertidos para o município e para o estado, e que precisam ser destinados a uma determinada função, eles se tornam receitas financeiras quando eles vão para o município e eles podem ser oferecidos em garantias aqui. O Fundeb, né, que eu falei para vocês, que são recursos relacionados à educação brasileira, que também são recursos federais, que são vertidos aos estados e municípios, aqui em especial aos municípios, aos estados, desculpa. E eles podem ser ofertados como tanto fonte de pagamento como garantia.
a CIP e a COSIP, que o André acabou de falar para vocês. Receitas tarifárias, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Sobre como, eventualmente, as receitas tarifárias também poderiam ser mecanismos endógenos de garantia num determinado projeto de concessão. A Lei Candir, que é uma lei que estabeleceu que determinadas dívidas, enfim, pudessem ser aí oferecidas em garantias, a gente vai tratar mais desse exemplo de outros tantos, tá? Além de tudo, a gente tem a possibilidade de contas vinculadas e contas de reserva, que são contas de não livre movimentação da concessionária e que se prestam justamente a reter recursos ou ser um mecanismo de trânsito de recursos com mecanismos automáticos de liberação por compromissos de mandato com o agente fiduciário que tratam dessas contas, que cuidam dessas contas. A gente tem o exemplo dos fundos garantidores, né? Fundos municipais, fundos com patrimônio segregado, até mesmo estruturas de fundos especiais, que são aqueles fundos com receitas vinculadas, até empresas garantidoras, né? Então, aqui na CPP, que é uma empresa do governo do estado de São Paulo, que tem por atribuição fazer as garantias de PPPs, e ela tem lá fundos segregados para cada um dos projetos, ou não, fundos até de rendimento, mas com cotas segregadas para cada um dos projetos. E a gente tem também os exemplos de penhor de cotas de fundo, aplicação financeira, ativos líquidos segregados, enfim. Tem aí um sem número de hipóteses que podem ser utilizadas para que a gente possa oferecer garantias. Uma outra questão é que elas podem ser cumulativas e complementares, ou seja, ter uma garantia não significa que eu possa ter outra garantida oferecida até de um gênero diferente, enfim. Então, você pode ter no mesmo contrato garantias múltiplas que se acumulam para formar aí a atratividade desse projeto e a sinalização de que tem lastro, e elas são complementares. Então, eventualmente, você vai ter ali a possibilidade de, se uma garantia, por hipótese, falhar, você aciona a outra garantia que está lá oferecida no contrato, tá? Aqui a gente já falou bastante, né? Mas elas aumentam a confiança que o setor privado tem no projeto. E só para a gente deixar isso mais claro, né, e retomar os conceitos iniciais que a gente trouxe na aula, então a segregação de ativos líquidos e estruturas como penhor e alienação fiduciária aumentam a previsibilidade da execução. O ponto central é haver um ativo realizável com baixa fricção, com gatilhos e forma de liquidação previamente definidos, e, em geral, a governança financeira e a documentação robusta precisam estar ali tratados para que a gente tenha essa sinalização positiva. Agora, sim, o que isso significa, né, gente? Quem sabe, vamos pegar aqui, bom, a gente vai falar dos exemplos das garantias, aqui eu estou passando um pouquinho mais por conceitos, mas daqui a pouco a gente vai poder ilustrar isso e eu não quero que a gente fique além do tempo, por isso que eu estou correndo um pouquinho com isso, tá? Mas a gente vai se ater um pouquinho mais quando a gente for falar dos exemplos e já estamos chegando nesses slides, tá? E aí, enfim, fundo, né? Aqui a gente tem uma segregação de recursos num determinado fundo e a gente protege esses recursos da utilização para outras coisas que não sejam a fonte de garantia, tá? Então, a gente já trouxe todos esses conceitos, isso daqui é um pouquinho de... É um pouco de substrato para vocês, de arcabouço para que vocês possam consultar, mesmo quando essa aula acabar. E como o André falou no início da aula, eu estou absolutamente à disposição de vocês por WhatsApp, por qualquer que seja o meio de comunicação, para tratar mais detidamente sobre cada um desses elementos. Mas como a gente passou por cada um deles, eu queria só deixar aqui que vocês vão ter absolutamente todos os temas relevantes para tratar sobre cada uma dessas possibilidades de garantias que a gente enumerou aqui, tá? Aqui os fundos de participação, o tema
da Lei Candir, que eu falei para vocês, né? Então, teve várias discussões sobre a Lei Candir, a gente tratou muito disso no governo do Estado de São Paulo, enfim. Então, tem aqui um resumo para vocês, tá bom? Aqui da CIP e da COSIP, que o André tratou. Enfim, chegando aqui num tema para a gente discutir. Então, vamos lá. Quando a gente tem garantias de contraprestação e também de aporte de recursos, e pegando aquela provocação que o André começou esse segundo bloco da aula. Quando a gente tem ali garantias fundadas em orçamento próprio do governo, ou quando a gente tem garantias que segregam recursos, a gente falou, né? É muito caro você ter garantia no projeto. Então, por mais que você tenha uma alta liquidez dessas garantias, a verdade é que você tem um mesmo estado que foi o inadimplente, dizendo que vai oferecer garantias com recursos do próprio estado e que, se eventualmente aquela fonte falhar, o próprio estado vai assegurar que o pagamento seja feito. Então, assim, faz sentido a gente ter uma garantia do próprio estado, do próprio município? Não, eu estou dizendo na prática o seguinte, olha, se eu deixar de pagar, se a Secretaria de Saúde deixar de pagar a contraprestação num projeto de saúde, a própria Secretaria de Saúde ou o governo, o Tesouro, vai pagar essa contraprestação. Possivelmente isso fica meio frágil, sabe, gente? E foi nesse contexto que a gente criou as empresas estatais garantidoras. Não é todo o estado que tem, mas eu vou dar o exemplo do estado de São Paulo. O estado de São Paulo, agora eu já não me lembro se foi desde os idos de 2008, eu acho que sim, criou a Companhia Paulista de Parcerias. No município de São Paulo, a gente também tem uma empresa garantidora, SPDA. E essas empresas, elas têm, entre aspas, recursos próprios, né? Elas foram capitalizadas pelo governo e elas têm outras atividades que geram recursos. E essas empresas, elas se prestam a garantir obrigações que o Estado tenha assumido. Por que isso é interessante? Porque os recursos ficam segregados numa camada e num CNPJ diferente do Tesouro. Então, se eventualmente o Estado não paga, essa empresa, ela estrutura garantias que sejam automáticas e que contem com recursos segregados, separados, num CNPJ específico e que vão ali servir como garantia de recebimento do parceiro privado. E aí, isso, de novo, dá algum conforto, porque, primeiro, você tem um outro CNPJ, segundo, você não vai precisar recorrer à fila de precatórios, concorda? Porque você tem ali a quem buscar, você tem ali a quem recorrer a uma empresa. Claro que no limite, se eventualmente acontecer uma desconstituição da personalidade jurídica e tudo mais, acaba com tudo, né? Esse é o risco principal, mas quando você tem uma estatal garantidora, você evita que isso aconteça e você tem uma outra responsabilização para imputar aqui nesse sistema de pagamentos. E você pode também estruturar garantias com base em fluxos de recebíveis futuros. Então, você tem ali, por exemplo, o Fundeb para vocês. Recursos que são necessariamente destinados à educação, que pingam na conta do Estado e que são recursos federais de destinação necessária, e esses recursos pingam na conta do Estado e são liberados para que o Estado faça ali um sem número de atividades que ele precisa fazer para garantir a educação no seu Estado. O que poderia ser feito, e muitas vezes é feito nesses
projetos de educação. Você cria uma estrutura de contas vinculadas a partir desses recursos que são destinados ao Fundeb, e nessa estrutura de contas vinculadas, inclusive em nome e titularidade da concessionária, você gera um fluxo administrado por um agente fiduciário de todo esse mecanismo. Esse agente fiduciário normalmente é uma instituição financeira de grande renome, de boa reputação e que vai ter um contrato de mandato, e por esse contrato vai seguir ordens específicas, inclusive de cumprimento do pagamento caso haja um inadimplemento do Estado. E aí, nesse sistema de contas vinculadas, você vai ter uma conta de titularidade da concessionária, mas que ela não pode movimentar, ou seja, uma conta de não livre movimentação da concessionária, para a qual será vertido um valor que cobriria a contraprestação, caso essa contraprestação não fosse paga. Ou seja, no evento de inadimplemento da contraprestação, essa liquidez seria vertida para a concessionária para que ela pudesse fazer frente ao recebimento que lhe é devido. Entretanto, caso haja o pagamento da contraprestação, que é o esperado, esse valor ele pinga na conta que a concessionária não pode movimentar e rapidamente ele é liberado novamente para a secretaria, para que ela possa fazer uso desse valor. Isso é super inteligente, pessoal, porque no líquido, o que você acaba fazendo? Você tem ali uma estrutura de contas. A primeira conta é o fundo, o Fundeb, tá? Então, o Fundeb recebe recursos da União que precisam ser destinados para a educação do Estado. Aí, você vai falar para o Itaú. Vamos pegar aqui, tá? Vai falar, Itaú, o Fundeb eu acho que é administrado pela Caixa hoje, tá? Então, vamos supor que seja a própria Caixa. Então, a Caixa pega esses recursos do Fundeb, só que ele tem um contrato com a concessionária e com o governo do estado correspondente. Vamos supor o estado do Ceará, tá? Que é um estado que faz muita coisa importante para a educação. Então, o estado do Ceará, ele recebe no Fundeb, administrado pela Caixa, 100 milhões de reais que precisam, naquele mês, ser utilizados para a educação. Só que o Estado tem lá uma PPP de educação e ele precisa pagar 10 milhões de reais todo mês para a concessionária de educação. O que a Caixa vai fazer? Ela tem um contrato de mandato com o Estado do Ceará e com a concessionária, por meio do qual ela assegura que, se o Estado não pagar os 10 milhões de reais que ele precisa pagar da fonte do Tesouro para a concessionária, 10 milhões de reais vão transitar por uma conta da concessionária, porém administrada pelo agente fiduciário, que é a própria Caixa. E se eventualmente o Estado não pagar, esse recurso de 10 milhões vai ser automaticamente liberado pelo agente de garantia para que a concessionária possa fazer tudo o que ela tem que fazer. Entretanto, se o Estado pagar, esse recurso que transitou na conta da concessionária e que foi a Caixa que zelou por isso, ele não vai ser liberado para a concessionária. Ele vai voltar para ser liberado para a Secretaria de Educação do Estado do Ceará. Então, esse é um mecanismo inteligente, por quê? Porque ele não fica represando o recurso que é caro. Ele não represa, ele é uma estrutura de passagem de recursos, mas que assegura que no evento de inadimplemento, ao invés de passar e transitar recursos e liberar novamente para a secretaria, esse recurso compatível com o pagamento que é de direito da concessionária, seja vertido à própria concessionária. Bastante conteúdo, hein, gente? Vocês estão acompanhando, né? Qualquer coisa, vocês vão dizendo aqui, por favor. A Ana está aqui com uma cara de desespero. O Bruno ia falar. Diga lá, querido.
Não? Abriu o microfone sem querer? Acho que abriu sem querer. Mas se tiver alguma dúvida, Bruno, pode falar, por gentileza, tá? Vamos lá. Existe um novo ciclo de cooperação federativa, né? Então, a União, ela, há 4 anos, ela trouxe uma nova estrutura de garantias de concessões e PPPs, que tem lastro em recursos da própria União. A gente tem um conteúdo do Infracast especificamente sobre isso. Foi uma entrevista recente, realizada logo que foi lançada essa estrutura, com o secretário do Tesouro Nacional, Dr. Rogério Seron. E ele conta para a gente como que esse mecanismo funciona. Em benefício do nosso tempo, André, acho que eu vou deixar aqui a recomendação para que os alunos assistam, e que a gente já está dizendo assim um pouquinho, né, do material complementar, mas acho que vale a pena os alunos assistirem esse episódio do Infracast com o Rogério Seron, porque ele conta como que essa garantia é estruturada. Eu vou passar aqui conceitos básicos para vocês, mas vale a pena vocês assistirem isso para ter no detalhe. Além disso, a União foi muito feliz, a Secretaria do Tesouro Nacional, em trazer outros 3 conceitos importantes, que foi uma nova contabilização do teto de gastos da receita corrente líquida. Basicamente, o que a Secretaria do Tesouro fez foi o seguinte: antes a gente não sabia muito bem como contabilizar essa receita que era destinada para PPPs e que comprometia, portanto, aqueles limites que eu mostrei para vocês dos 5% nos estados e nos municípios. O que o Seron fez foi dizer assim, olha, se eu já gasto X reais, se eu já gasto 100 reais com as atividades que são realizadas pelo Estado para fazer o que a futura PPP fará, eu preciso descontar isso para considerar o meu comprometimento da receita corrente líquida. Isso significa o seguinte: se hoje eu gasto 100 reais para fazer investimentos em 5 unidades escolares e a manutenção disso, com tudo que isso implica, né? Então, a compra de material, toda a parte de conectividade, toda a parte de reparos estruturais, todas as contas de utilidades públicas, como água, energia. Se eu gasto 100 reais e na PPP eu passar a gastar 150 reais, ao invés de eu considerar 150 reais para fins de comprometimento da minha receita corrente líquida, eu vou considerar apenas 50 reais, porque eu vou fazer a conta do incremento e não a conta do pagamento. Ou seja, eu já gasto 100 reais. Se eu gastar 150, significa que eu vou aumentar 50 reais nessa minha despesa. Então, para fins de comprometimento da receita corrente líquida, eu vou só considerar o incremento e não o total, porque o total eu já gastaria de qualquer forma. Além disso, ele trouxe uma resolução que nem está aqui, sobre como eu faço a análise de value for money, justamente para considerar quanto como, né, eu faço a opção por ter uma PPP. E, enfim, lógico que isso diz respeito às garantias, diz respeito aos pagamentos, mas tem lá uma nova resolução, uma nova portaria da Secretaria do Tesouro que trata disso. Ele também trouxe aqui elementos para a metodologia do CAPAG e o cálculo das notas de classificação, até para entender quem faria jus a ser beneficiário dessa garantia da União. E uma outra questão interessante é que as debêntures incentivadas e as debêntures de infraestrutura também
foram aí regulamentadas para entrar nesse bolo das garantias públicas em concessões e PPPs. Aqui é um esboço de como funciona, né, essa garantia da União. É super interessante, porque basicamente o que acontece? O Estado ou o município que tem um contrato de PPP com a concessionária, por meio do qual ele paga aportes e contraprestações continuadas, ele pode fazer isso, e aí ele fala assim para ele se financia, né? Então ele vai lá, fala o seguinte para a instituição financeira, fala, olha, ao invés de eu pagar com os meus recursos do Tesouro, eu vou financiar o aporte e a contraprestação. Então, a própria instituição financeira é quem vai passar a fazer os pagamentos, digamos, Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, ou mesmo Banco Interamericano de Desenvolvimento, Banco Mundial. Só que quem garantirá esse pagamento que o município ou o Estado precisam fazer para a instituição financeira será o Tesouro Nacional. Olha que interessante. Então, o Estado, vamos supor o Estado de São Paulo. Eu ia falar de Minas Gerais, Ana, mas não vou falar o de Minas porque não tem Capag suficiente. Nem Rio Grande do Sul, nem Rio de Janeiro. Mas, enfim, vamos pegar aqui, então, o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo fala o seguinte, olha, eu tenho aqui uma PPP de escolas. Ao invés de eu pagar com recursos do Tesouro, eu vou para o BNDES e o BNDES é quem vai fazer esses pagamentos de contraprestação e de aporte de recursos. O BNDES vai liberar diretamente para a concessionária os recursos necessários para o pagamento da contraprestação e do aporte de recursos. Diretamente, não vai passar pelo município. Beleza? Aí o município estado, aqui no nosso caso, precisa pagar esse financiamento para a instituição financeira, certo? Então, o município vai pagar em suaves parcelas aquilo que a instituição financeira está liberando direto para a concessionária. Caso o município deixe de pagar, ou o estado deixe de pagar, a contragarantia será oferecida pelo Tesouro Nacional. Olha que interessante. Então, o Tesouro vai garantir a contraprestação e o aporte de recursos. É super sofisticado, tá? E aí, lógico, tem uma série de condições, né? Enfim, aqui um pouco do que eu já falei para vocês sobre a RCL e aqui também um pouco do que eu já falei para vocês sobre o Capag. E aqui a gente tem alguns exemplos, pessoal, de garantias públicas que os estados e municípios fizeram nas PPPs e nas concessões. Agora, vou parar um minuto de compartilhar. Isabela, se você puder... Oi. Oi, Flor, se você puder parar de compartilhar só um minutinho, porque eu quero falar uma nova fronteira. Eu não tô compartilhando, eu acho que é você que tá compartilhando, eu só tava passando aqui os slides. Pronto. A Mari, acho que a Mari já tirou aqui. Acho que a Mari está conosco, ela está me ajudando. Beleza. Bom, uma coisa que eu queria falar para vocês, pessoal, nesses últimos 10 minutos. Esses slides vão ficar com vocês. Tem lá exemplo de tudo quanto é tipo em todas as PPPs que vocês podem imaginar. Agora, se vocês puderem abrir as câmeras para a gente poder bater um papo aqui nosso. Sabe o que tem acontecido nos projetos mais modernos de PPPs e concessões? E lógico que eu precisava passar por toda essa teoria com vocês, eu precisava passar por todos esses exemplos, precisava passar sobre a evolução das garantias públicas. Mas o que tem acontecido nos projetos de concessões e PPPs é o seguinte: muitas vezes a gente está usando recursos do próprio projeto para servir como garantia para o próprio projeto. Então, até mesmo em concessões patrocinadas e em concessões administrativas. Dá uma olhada no que aconteceu aqui no projeto das balsas em São Paulo. Tá? Então, é um sistema de 14 travessias que foi delegado para a iniciativa privada
e que tinha como critério de julgamento uma combinação ali, em especial de menor valor da tarifa, tá? Que é cobrada dos usuários que pegam essas balsas. O edital estabeleceu o seguinte: o limite máximo de desconto que um proponente pode dar na tarifa é de, eu não lembro exatamente qual que era, mas vamos supor aqui 10%, tá? Se eventualmente ele quiser propor um limite adicional, um desconto adicional desse limite, ele precisa pagar na cabeça do projeto X milhões de reais. Então, dá uma olhada. O próprio Estado falou assim: eu quero evitar que a gente tenha aventureiros nesse projeto. Então, eu quero que esse cara mostre que ele tem grana para fazer todo o sistema de melhorias que eu estou exigindo dele, certo? Se ele der um desconto muito agressivo, ele vai ter que me depositar um colchão de liquidez. E sabe para que vai servir esse colchão de liquidez? Para assegurar os pagamentos do Estado e para assegurar liquidez em eventuais pleitos de desequilíbrio que a concessionária venha a ter ao longo do projeto. Olha que interessante. Da mesma forma, outros projetos, como, sei lá, as concessões de rodovia de Mato Grosso, né, André, que você conhece também, a gente teve a oportunidade aqui pela nossa consultoria de estruturar. A concessionária, ela precisa aportar um recurso na cabeça do projeto, e esse recurso, ele vai servir como garantia de diversas coisas que vão depender do Estado no longo prazo. São recursos que são do próprio projeto e vão ser aportados ou vão ser garantia do próprio projeto. É o que a gente fala desse movimento de endogenização das garantias dos projetos de PPPs e concessões. Para justamente a gente ter no próprio projeto, na própria sistemática do projeto, recursos que vão ser a ele destinados. E que lá eles figuram, eles funcionam como um colchão de liquidez, mas que, enfim, eles pagam o custo de oportunidade, eles pagam a atratividade daquele projeto e eles funcionam como recursos que vão ser garantias para os próprios concessionários de que eles vão receber se tiver um pleito de desequilíbrio, de que eles vão receber se tiver uma frustração, um inadimplemento do governo, de que eles vão receber um sem número de situações e que eles podem apostar nisso e, portanto, eles podem financiar com tranquilidade seus projetos, porque lá tem uma garantia do próprio projeto, oferecida e constituída no próprio projeto, para fazer esse negócio funcionar. Então, assim, lógico, isso é só uma cerejinha do bolo, é uma provocação. Todos os 45 slides vão ficar com vocês. Eu estou absolutamente à disposição para tirar dúvidas, para conversar, para bater papo. E vocês fiquem aqui com o meu contato. André, posso deixar aqui no chat para quem quiser me procurar? Sim, Isa, por favor. E nós temos uns minutinhos adicionais também, se você tiver a disponibilidade de ficar para o fechamento, Isa, para a gente fazer aqui um resumão de tudo que a gente viu. Eu estou vendo que tem alguém com a mão levantada, eu acho que é o Sou Rodrigo. eu. Pois Não, não, eu só Rodrigo. fiquei com uma dúvida em relação, até voltando a esse ponto específico, né, do colchão, né, de liquidez, se ela é um recurso que fica numa escrow account, por quanto tempo, porque assim, o dinheiro entrando numa SPE, por exemplo, provavelmente esse cara vai financiar, né, lá em cima em outro nível, né, vai aportar e você em algum momento você pode tirar via dividendos ou mútuo, ou redução de capital, né? Que garante o dinheiro ficar ali e servir, cair como parte da garantia do projeto, né? Exatamente isso, Rodrigo. Ele fica numa escrow, tá? Então, o que a gente tem visto nos mais diversos projetos
todo esse regime de garantias que eu falei para vocês com relação aos mecanismos que trazem automaticidade e liquidez do recurso, eles são trazidos para blindar esse recurso do próprio projeto. Tá? Então, você tem lá um aporte que é feito pelo privado na cabeça do investimento, ela é destinada a uma conta vinculada ao projeto, muitas vezes de titularidade, via de regra, de titularidade do próprio privado, administrada por um agente fiduciário de garantia, que tem um contrato de mandato com as duas partes e que pode liberar esse recurso caso aconteça XYZ hipóteses. Tá? Então, é exatamente isso. Você foi perfeito aí na sua colocação. Obrigado. Ótimo. Isa, então, dentro desse modelo da proposta aqui do curso, como nós comentamos no primeiro momento, o objetivo não é esgotar todas as discussões ou explorar todos os cenários, é trazer para vocês uma visão de qual a importância dos instrumentos de transferência de riscos, não importa se é do público, do privado ou do privado para o público, para a estruturação de um projeto de infraestrutura. Nós comentamos, tanto eu quanto a Luísa e agora a Isadora fechando com chave de ouro, que não tem uma bala de prata que vai resolver os nossos problemas, mas é a nossa capacidade de interpretação, de conhecimento, de entendimento dos riscos associados aos projetos que vão nos ajudar a encontrar as respostas que nós não temos. Muitos de nós, Isadora, temos alguma percepção, mas todas as respostas dependem de muito estudo, de muita reflexão. Também falamos que a matriz de risco é o coração, melhor, é a espinha dorsal de um programa de infraestrutura. E antes da gente tomar uma decisão de investir, de financiar, de garantir, de fiscalizar qualquer projeto, a primeira questão é analisar os riscos associados a esses contratos e, a partir daí, dimensionar a dose de cada um dos antídotos que nós vamos ministrar nesse projeto. Se seja um contrato de seguros de danos, de responsabilidades, a exigência de uma garantia, seja ela do ambiente público, do privado para o público, não pode ser como um fetiche. As pessoas acham que tem que ter, que tem que usar, que tem que... mas não sabe aplicar, não sabe dosar e tudo mais. Nós falamos muito sobre a importância da estruturação dos projetos terem capítulos dedicados a não somente a seguros, garantias, mas aos fenômenos climáticos extraordinários, e aqui eu faço um elogio muito importante para a equipe da ICO, para a Isadora, foram pioneiros no desenvolvimento e no tratamento de riscos climáticos, onde nós aqui tínhamos um sabor de como era o tratamento dos riscos na experiência adquirida pelo Estado de São Paulo e depois do Estado do Mato Grosso, que é um protagonista nesse tema da inovação dos termos e mudanças contratuais, no tema principalmente das mudanças climáticas, e agora nós já temos um universo de editais sendo concebidos, preparados com essa visão do risco climático, do tratamento do risco climático de uma forma geral. Então, como mensagem importante, o Brasil vem caminhando no desenvolvimento de novos elementos para apoio a essa nova onda, o Tadini chama aqui de círculo virtuoso de investimento em infraestrutura. Nós temos em todas as indústrias que dão suporte a esse ciclo, estão se aparelhando, estão trabalhando com inovações, nós temos a inteligência artificial a nosso favor, em especial o mercado de seguros, Isa, tem uma nova lei, que é a Lei 15.040, que entrou em vigor em 2024, é uma lei extremamente a favor do segurado, de quem é o beneficiário pelas garantias. Isso deixou os seguradores de cabelo em pé por muitos anos. Essa transformação do mercado não vai ser simples, como eu disse para vocês, a Luísa mostrou isso também para vocês, um aprendizado contínuo, a implantação de uma lei que revoga todos os artigos do Código Civil relacionados a seguros, cria um novo dispositivo onde a forma de interpretação de cada palavra que está ali está ecoando para tantos
tantos ambientes, e eu mesmo tenho me dedicado a estudar um pouco mais e aprender um pouco mais sobre isso. Então, nós temos uma nova lei em vigente. O governo, por sua vez, no estímulo do que nós chamamos da infraestrutura urbana e social, estão desenvolvendo fundos de desenvolvimento e até mesmo de garantias para programas de infraestrutura. Nós tivemos, no passado recente, 2013, quem se lembra disso, da BGF, que era a Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores, que nasceu com o objetivo de garantir o que eles chamavam de riscos não gerenciáveis, não seguráveis, não transferíveis, morreu na praia, não teve capacidade econômica financeira de aportar recursos, apesar da BGF ter sobrevivido mais de 10 anos, com mais de 100 pessoas dentro da estrutura, por independente de quem seja o governo, ela ainda está presente, ela ainda busca o seu caminho. Nós recebemos aqui na BDIB a Mayra Madri, que é a presidente da BGF, um esforço danado desse novo governo de tentar criar um caminho para não destruir o modelo que foi concebido na época, em 2013. Infelizmente, as notícias não são boas. Ela deixou de ser uma entidade acreditada ou fiscalizada pela SUSEP, então ela perde, nesse momento, uma retaguarda importante, independente do aporte que poderia ter sido feito em 2013, de apenas 11 bilhões e 900 milhões de reais, que deixaram de ser aportados em 2013 para a BGF funcionar, só teve 100 milhões de reais, que não dava para garantir nenhuma contraprestação de uma PPP de um canil, por exemplo, se existisse isso. Então, ela realmente morreu na praia e não sobreviveu, pelo menos até agora. Recentemente, o MDR, através lá do FIDIR, que houve uma mudança importante também de estrutura, criou um novo fundo de financiamento, estruturação de projetos e também de prestação de garantias. O FIDIR eu acho que já tivemos um Infracast com o FIDIR, Isa. Ainda não tivemos um Infracast com o FIDIR, a ICO é credenciada no FIDIR, né, para, enfim, ser aí uma das estruturadoras, mas não tivemos. André, boa sugestão. Então, uma interessante, porque tem muita discussão sobre a função do FIDIR, que é esse fundo que recebeu os recursos do FGIE do passado, tem participado dos leilões do BNDES, lá do Blended Finance, buscando incorporar novas entidades que poderão se apresentar para garantir contraprestações de PPPs. Esse é um tema importante, porque ainda nós não temos uma decisão. O FIDIR recentemente contratou uma outra empresa para ajudá-los a estruturar o que seria esse título garantidor. Nós não sabemos como ele será reestruturado, se será no modelo prévio à BGF ou se é um modelo novo. Então, temos essa novidade na linha da estruturação das garantias. E, tão importante quanto o tema do FIDIR, é o financiamento, que nós falamos também, Isa, dessa nova abertura que o BNDES está trazendo para nós, digo, para todos os investidores. Nós sabemos da importância das garantias que são estruturadas ao financiador. Nós sabemos que isso traz um custo e onera demais os projetos, que nem sempre faz sentido exigir uma fiança bancária pré-completion, desde a origem e o nascimento do projeto até o atingimento do índice de cobertura do serviço da dívida, que é aquela ideia, como nós falamos aqui, de um Project Finance Full Non-Recourse. É o sonho da BDIB, é o sonho de todos os operadores e investidores, mas, na boa, a Isa, que tem uma experiência muito grande, e eu aqui também, sabemos que nem todos os Project Finances no Brasil poderão ser Full Non-Recourse, porque tem uma parcela de risco considerável, seja na ótica da implantação, seja na ótica da operação, seja na ótica da sobrevivência pela fragilidade das garantias públicas que são oferecidas para a continuidade do projeto. E quem vai colocar dinheiro na mesa
com certeza vai avaliar todos esses padrões de riscos e garantias que nós conversamos. E até, se vocês me permitirem, eu só vou lembrar desse slide, que eu não quero que vocês se esqueçam dele, que talvez seja um dos elementos mais importantes aqui no nosso bate-papo. E quando nós falamos de um... Ops, só um minutinho. Aqui. Quando nós falamos de uma estrutura de um Project Finance, nós estamos tratando de multirrelações contratuais que estão previstos seguros, garantias, instrumentos garantidores em todas as áreas do projeto. Então, não é simples desenvolver um programa como esse, não é simples a gente decifrar os riscos de cada etapa dos contratos, não é simples a gente fazer um bom diagnóstico de qual é o risco que eu devo me preocupar em transferir, seja do público do privado para o público, mas é fundamental o tempo que nós dedicaremos, que nós estudaremos como operadores da infraestrutura para cada uma dessas relações contratuais. E esse é o brilho aqui, já indo para o final, Isa, passando para as suas considerações finais, e eu não sei se a Ana Cláudia quer falar alguma coisa, desse curso. Nós tivemos a oportunidade, então, de estudar a relação existente entre o contrato de concessão e a SPE, os tipos de riscos, seguros e garantias que poderão ser aportados, seja na ótica do público privado ou do privado pelo público. Nós tivemos a chance de falar sobre a estrutura de garantias existentes ou necessárias para o financiamento da obtenção do recurso de longo prazo. Falamos da novidade que o BNDES está aberto à estruturação de uma garantia hoje de substituição da garantia de sobrecusto do CAPEX, que é o tal do Cost Overrun por seguro, que é um trabalho que a gente está fazendo aqui na BDIB também, e provavelmente na próxima semana teremos a presença do Felipe Borim para tratar desse assunto com a gente no nosso Comitê de Financiamento, Fundos, Riscos e Garantias, e principalmente abordamos como transferir, ou melhor, como identificar e transferir os riscos dos contratos de EPC, não importa se é um full EPC ou são contratos que são segregados, mas que os riscos inerentes a cada um deles precisam ser muito bem estruturados. Então, fiquem com essa imagem, só para lembrar que tão importante quanto tomar um remédio para evitar uns sintomas é saber se eu estou tomando o remédio correto para aquele sintoma. Do contrário, eu posso ter um prejuízo muito grande. E assim é a analogia nos projetos de infraestrutura. Aliás, Isa, só terminando aqui de parar de compartilhar, e para descontrair, eu escrevi um artigo recentemente, eu não sei onde que está, mas depois eu vou abrir e vou compartilhar. Isabela, me ajuda a compartilhar. Eu falei sobre improviso só no jazz. Qual foi o título do meu artigo? Eu fiz um comparativo entre projetos de infraestrutura e uma banda de jazz, porque na banda de jazz é permitido e é possível, e a essência do jazz é o improviso, onde os músicos, mesmo dentro de uma dinâmica adequada, num compasso, numa quantidade, numa tonalidade, improvisam, expõem os seus temas. Mas em infraestrutura não é possível haver improvisos de qualquer forma. Nós precisamos ter uma métrica, nós precisamos ter um bom projeto, nós precisamos ter bons estudos e seguir aquela partitura ao longo do ciclo de vida da infraestrutura. Não que ela seja imutável, nós temos como mudar, mas não podemos iniciar um projeto de infraestrutura improvisando garantias, improvisando sistemas de mitigação de risco, improvisando investimentos. Do contrário, quem vai perder com isso é quem? A população, que mereceria receber essa infraestrutura urbana e social de qualidade, e pela falha de quem quer que seja, que não conseguiu fazer todas essas etapas que nós discutimos aqui hoje, organizando esse pensamento, entregando esse ativo público para o usufruto da população. Paro por aqui, Isa, deixo para você suas considerações finais, e se alguém quiser fazer algum comentário também, nós temos mais alguns minutos pela frente. Obrigada, André. Olha, não, só realmente aplaudir, dizer que foi uma honra participar dessa iniciativa, assim como todas que a ABDIB faz e que você faz também.
Agradecer muito também à turma, né, pela participação, dizer que eu estou absolutamente à disposição e acho que com essas palavras do André não tem muito mais o que dizer, né, para encerrar de forma brilhante essa jornada de conhecimento que vocês atravessaram. Então, contem comigo. Eu vou pedir licença, André, desculpe, tenho que sair aqui meio correndo, mas, de novo, dizer que é uma honra aplaudir vocês e dizer que, para além de tudo isso que o André falou, os protagonistas da transformação que a gente quer ver na infraestrutura somos nós, são vocês. Essa geração, ela está incumbida aí de lidar com desafios importantes, que são esses que o André falou, num país em que a gente acredita muito que a infraestrutura é o principal motor de transformação, em que as concessões e PPPs são ferramentas para isso, mas num universo em que a gente vai começar cada vez mais a ter intersecções com as questões de sustentabilidade e também as questões de tecnologia. Então, vistam essa camisa, porque quem vai desenhar o futuro da infraestrutura somos nós, são vocês. Então, muito legal que vocês estejam buscando essa capacitação, né, e que realmente isso reverbere positivamente aí para os projetos que a gente ainda vai ouvir falar e que a gente ainda vai lecionar, tá bom? Obrigada, gente. Um beijo para Pode, vocês, estou Isa. à disposição. Obrigada, Acho que Isa. eu fico com o Muito Bruno aqui. Acho que obrigada. tem uma pergunta, Bruno, um comentário. A gente pode ficar mais uns minutinhos. Isa, vai tranquila. Um abraço Obrigada, a todos em gente. casa. Grande Falamos. abraço. Tchau. Tchau. Não, inclusive foi sem querer que eu só fui encerrar uma Não, coisa agora de vai câmera, fazer, mas então, foi em sem nome... querer. Não, então, no sem mais, querer... No mais, aproveitando o ensejo, agradeço demais aí o ensinamento, viu, André? O curso foi muito bom, muito proveitoso. Eu lembro que no primeiro dia eu mencionei que precisava dar um overview e foi muito além das expectativas. Então, só tenho a agradecer aí pelos ensinamentos e pela experiência que vocês conseguiram compartilhar aí com a gente, tá bom? Muito legal. Bruno, você se tornou orador da turma aqui, viu? Você tem direito a 2 sonhos de valsa, né, Cláudia? Para o Bruno, por favor. Show de bola, vou cobrar. Se alguém quiser comentar finalmente aqui também, fiquem à vontade. Se não... Bruno já agradeceu aí pela motiva, viu? Muito obrigado, Ana, muito obrigado. Um abraço a vocês, pessoal, e aproveitem. Se tiverem a chance, ainda no final de semana a plataforma vai estar no ar, ao invés de ver a série preferida de vocês na Netflix, vejam a série Abdib, Seguros e Garantias para a Infraestrutura, e nós estaremos juntos. E em qualquer momento nos perguntem. Quer dar um recado final, Ana? Quais são os próximos cursos que nós temos no EduCorp? Então, os nossos cursos, eu não consegui agenda ainda com os coordenadores, então tá bem leito aí, daí eu tenho só curso agora, por enquanto, do Fernando Marcato, que é no 2º semestre, então tem que ter um pouquinho de paciência, eu estou tentando ainda agenda com os coordenadores para conseguir os próximos cursos. Tá bom. Mas nós estamos aqui a partir do 2º semestre, vamos fazer uma 2ª edição do nosso curso. Se vocês tiverem alguém que queiram indicar também, fiquem à vontade, vai ser um prazer estar com vocês. Tiago, obrigado pela tua presença aí também, viu? Estou vendo alguns nomes, eu não tinha visto a telinha, o Thales, o Bruno, já falei, mais um Bruno, Cristiano, a Isabela, a Júlia, a Ana, o Valerim, putz, eu vejo você, meu amigo, lembro de tanta coisa do passado, Ana Cláudia, todos vocês, quem eu não falei, eu não chamei, muito obrigado novamente e vamos em frente. Obrigado, André. A gente Tchau, agradece. tchau. Tchau, muito obrigada. Tchau, tchau. Até mais, Tchau, até mais. pessoal. Obrigado.